Você está no Política Sem Mistério. Aqui são mulheres com identidades completamente diferentes, mas todas sempre com um único objetivo: levar a educação política para o seu lar, para que você tenha interesse por os assuntos públicos da sua cidade. Vamos discutir os seus direitos, as suas obrigações, o seu envolvimento com a sua comunidade e com os órgãos públicos, principalmente os poderes instituídos aí como legislativo, executivo e até mesmo o judiciário. Então, vamos iniciar o programa de hoje já aqui com as nossas apresentadoras para a gente estabelecer um debate muito bacana. Gente, mês de maio chegou, né? Chegou, finalmente. Abril durou 2 anos, né? Bem-vinda, Manuzinha. Você tem um tempo que não estava ausente aqui do Política Sem Mistério, né? Um desencontro trágico, gente. Senti tanta saudade de estar aqui que vocês nem imaginam. Seja bem-vinda novamente. Essa bancada é sua, né, Manu? Nossa, Manu, sempre com o seu parecer muito perspicaz, muito pontual. E já estamos aqui com ela, gente. Quem? A analista política mais afiada e afinada do sul, extremo sul da Bahia. Boa noite a todos, gente. Hoje nós temos um programa especial com uma temática excelente para a gente tratar, não é verdade, meninas? Ah, sim, sim. Gente, não deu nem tempo de falar o nome, Larissa Araújo. Então, meninas, muito bom ter vocês aqui. Aqui do meu lado, Manu Portela, do outro lado, Larissa Araújo. Meninas, nós vamos falar de trabalhadoras. Né? Hoje estamos gravando esse programa aí dia 2 de maio, ontem foi dia do trabalhador. E esse dia do trabalhador eu queria colocar um A na frente. Especialmente, não que os outros trabalhadores não mereçam a nossa atenção, que não mereça a nossa reflexão, né, os trabalhadores, mas eu queria passar especialmente esse dia, mês de maio, né, esse primeiro dia de maio, falando das trabalhadoras, mas eu queria falar de uma trabalhadora específica, aquela que trabalha em casa. Muito Não só aquela que trabalha em casa, mas ela pode até trabalhar fora. Quem é essa trabalhadora, Manu? Mãe solo. A mãe solo. Manu, você sabe por que chama mãe solo? Nós tomamos um pouco de vergonha na cara e paramos de chamar de mãe solteira. Sim. Né, depois de muitas críticas. E o termo mãe solo vem que, na nossa sociedade no Brasil atualmente, nós temos muitas famílias que só tem um pai, né? As famílias uniparentais. E esse pai normalmente é uma mãe. No caso, o pai no sentido de pai ou mãe. E quase sempre é uma mãe, às vezes é uma avó, às vezes é uma tia, mas comumente é uma mãe. E eu acho muito bom que você começou a falar, né, de trabalhadora, de mãe solo, porque esse trabalho feito pela mãe no lar, criando os filhos, que é um trabalho essencial para a nossa sociedade, não é reconhecido, não é visto como trabalho, não é dada uma proteção pelo nosso INSS, pelo nosso Estado, não existem políticas públicas efetivas que acolham essas mulheres que muitas vezes têm que trabalhar em casa e fora do lar. Então foi pontual. É exatamente. É nesse assunto que eu convido você para estar com a gente aí nesses 50 minutos, falando dessas mulheres extraordinárias que são as mães solos, né? Então, a discussão hoje que a gente vai trabalhar aqui sobre as questões que envolvem essa mulher, né? As suas responsabilidades, as suas atribuições, que são divididas aí em diversas faces, né? A profissional lá no trabalho, a vida pessoal, a educação dos filhos. Então, a gente vai começar primeiramente falando, Larissa, sobre os desafios de uma mãe solo. O que você acha que seria, o que é mais desafiante para uma mãe solo hoje? Essa que recai quase todas, ou praticamente todas, responsabilidades a ela. O financeiro, a educação, né? O cuidado com a casa, são muitas atribuições para uma pessoa só, né? Verdade. Eu acredito que o maior peso é o emocional.
porque tudo começa daqui mesmo, da mente da gente, não é? Até ela se sentir empoderada para poder sustentar esse título de mãe solo, que vou para a luta, que corro atrás do financeiro, né, da questão educacional do filho, da família, ela precisa estar com o emocional bastante bem trabalhado. E Manu tocou até num assunto interessante, porque há muito tempo atrás a gente utilizava o termo mãe solteira, e isso já sobrecarregava ela na sociedade mesmo, ela já era vista, né, como uma mulher solteira. E a gente sabe que não existe mãe solteira porque não é um estado civil, né? Sim, É o estado de permanência. Você é mãe, você se tornou mãe dele, você vai ser mãe até o último dia da sua vida. Solteira não, você pode depois arrumar aí uma costelinha, né? E aí acaba você deixando esse título aí de solteira para lá e passa a ser... E aí, geralmente, esse título de mãe solteira já não era acolhedor. Na verdade, Manu, já não era acolhedor. Ele já era um título excludente já. É pejorativo, né? Não é, Lari? Porque o papel de gênero, ele foi criado com uma das atribuições que nós devêssemos estar casadas, né? Então as mulheres solteiras serão preteridas, ou seja, quer dizer que elas não foram escolhidas para um casamento. Então a mulher solteira tinha até alguns apelidos, né, Manu? Ficou para titia. É uma coisa péssima, né? Porque você tinha que ter essa questão de que a mulher estava economicamente atrelada a algum homem. Então, por uma grande parte da história, a mulher era propriedade primeiro de seu pai, e depois se tornava propriedade de seu marido. Então, toda a questão da segurança financeira da mulher estava atrelada ao homem. E até o século XX no Brasil, nós mulheres não podíamos viajar sem consentimento do pai ou marido, não podíamos abrir conta em banco, nem trabalhar sem esse consentimento. E o lugar que a mulher geralmente ocupava com esse termo era o local de abandono, tanto no sentimento como também de todas as ferramentas que ela pudesse ter, né, para poder. E se eu pudesse fazer uma observação? Claro. Né? Nós estamos falando de mães solos, ou seja, mães que criam, né, seus filhos sozinhas, né, ou com muito pouco apoio de uma rede de apoio. E existe um fenômeno trágico na nossa sociedade que nós temos mulheres que têm um companheiro, que têm filhos com esses companheiros, mas esses companheiros não participam ativamente em pé de igualdade na criação de seus filhos. Mães solos que estão em relacionamentos, mães solos casadas, que estão em um relacionamento interessante, com um homem, Manu, interessante. mas que recai sobre elas realmente que tem cidadão que não agrega em absolutamente nada, né? Não sabe a mulher completo, não sabe nem a idade do filho, não participa da educação. E eu vou te dizer mais, tem muitos que nem cooperam financeiramente com aquele lar. É verdade, né? É verdade. A gente ainda tem esse fator. Mas eu digo para você, né, aí que é mãe solo, né, a mãe que é responsável, eu acredito, meninas, que um dos fatores mais desafiador para uma mãe solo é o fator financeiro e o fator emocional. Eu acho que são os dois fatores que pesam, Larissa, mas aí na balança, né, é a preocupação em ter aquele orçamento para dar alimentação, conforto, o subsídio necessário para aqueles filhos, né, levá-los a uma educação e o fator emocional. Eu acho que o fator emocional é um grande desafio. Existe aquela preocupação prática e aquela preocupação emocional. Qual é a preocupação prática de você fornecer para o seu filho uma qualidade de vida, inclusive melhor que a sua? Né? Aquilo que você não teve de estrutura adequada para você querer proporcionar isso através do seu labor, da sua mão de obra de alguma forma, você proporcionar aquilo para o seu filho. Né? E o emocional novamente o que Manu citou, né? A ausência de uma rede de apoio torna a mulher muito fragilizada emocionalmente, Sim. né? Porque ela vai se sentir muito só em vários momentos, principalmente nos momentos em que aquela criança que depende dela, né, no caso também, e se encontra num cenário mais fragilizado, doença, por exemplo, que é quando você sente mais, né, essa ausência de apoio, de uma rede de apoio. Então, tudo isso colabora para que essa mulher tenha aquele sentimento, né, de que estou devendo algo, né, tenho que fazer algo, sempre colocando na conta dela mesma. Sim. Eu acho que no Brasil a gente ainda tem um outro agravante.
Especialmente nas classes menos abastadas, né, nas classes mais populares, nós temos um índice muito alto de gravidez na adolescência. Então nós temos esse agravante dessa mãe que é jovem, muitas vezes é abandonada pelo companheiro e ela não tem nenhuma estrutura, né, financeira, porque provavelmente ela ainda está na escola, né, e ela tem que abandonar a escola, tem dificuldade de conseguir um emprego decente, né, que pague um salário digno. Quando consegue, tem dificuldade de encontrar uma creche. Então, acho que essa questão da maternidade na adolescência é um problema muito grave na nossa sociedade. Eu quero tocar nesse assunto, Manu, mas eu vou jogar esse assunto para uma próxima rodada, que você tocou em algo muito interessante, né? As gravidez precoces pode levar mulheres a serem mães solos, né? Mas eu quero mudar um pouco ainda, permanecer nessa chave da mãe solo, não como uma falta de ter um companheiro, mas por uma opção. Certo? Tem muitas mulheres que não são mãe solo porque não conseguiu um companheiro, porque teve vários relacionamentos frustrados, mas sim por uma opção. Eu não quero casamento, eu quero ter filho, eu quero viver eu e essa criança. É a chamada produção independente. Que são mães solos, né, Lari? Então a gente vê muitas mulheres, né, com esse arranjo por opção também. Nesse ponto, eu tenho um ponto de vista que é o seguinte: eu não acho que a criação de uma criança, e às vezes é mais do que uma, deva recair unicamente sobre uma pessoa. Eu não acho que uma mulher obrigatoriamente necessita de um companheiro de forma alguma, mas ela precisa de uma rede de apoio. Então essas mulheres, como Larissa falou, optam, né, pela produção independente, elas precisam estar conscientes se elas vão ter o apoio de alguma amiga, familiares, parentes. Não tem como você, sozinha, né, individualmente como pessoa, se encarregar de todas as demandas associadas à criação de um filho ou mais. E eu acho que como sociedade a gente não conversa sobre a necessidade de ser essa rede de apoio. Claro que ninguém deve ser obrigado a ser rede de apoio, mas eu acho que é uma conversa que a gente precisa ter como irmã, como tia, como avó, como prima, como amiga. Eu vou estar lá para você ou eu não vou estar? Você pode contar comigo ou não pode? Eu acho que a gente precisa abrir essa conversa, né, para a gente avançar nesse assunto como sociedade, né? Então, mesmo se a mulher não tiver um parceiro, que tudo bem, tranquilamente. Se ela quiser ter o filho independentemente, por inseminação, por adoção, como seja, é uma opção muito válida. Mas qual a ferramenta no sentido de apoio que você vai ter para executar essa opção? Agora, já pegando o gancho no que Manu disse, Lari, a rede de apoio é algo fundamental, né? A gente tem que falar. Peraí que os sapatos escarpando estão batendo aqui no cenário. Eu bate um sapato de lá, eu ficava mudar as pernas aqui. Então, Lari, hoje nós temos milhões de mães solos no Brasil. Diz que em 2000, se eu não estou errando o dado aqui, em 2022 já eram mais de 13 milhões ou 11 milhões, algo em torno de 11 ou 13 milhões de mães solos no Brasil. São vários lares que têm mãe e filhos, né? Uns por opção, outros por frustração, ou de relacionamentos frustrados, relacionamentos que não deram certo. Essas mulheres, né, os maiores desafios a gente já mencionou aqui, que é a questão financeira, a questão emocional, né? Agora, considerando que uma grande parte dos lares temos mulheres nessa situação, é necessário que os poderes públicos, instituições governamentais tenham programas de atendimento, porque Manu está dizendo algo muito certo, porque uma mãe para criar filho, ela não cria sozinha, ela precisa de uma rede de apoio, ela precisa de pelo menos ou serviços públicos para que essa mãe tenha sustentabilidade para ela poder trabalhar, porque afinal de contas ela é a única provedora daquela. Mais do que nunca, essa mulher precisa de uma rede de serviços públicos que funciona bem para ela conseguir dar provimento a esse lar. Perfeitamente. Eu fico me questionando, né? Quais são as políticas públicas pensadas para essas mulheres, especificamente com esse perfil?
né, de mãe solo. A gente tem, por exemplo, que falar sobre a questão educacional, as creches. Os modelos de creches, elas hoje proporcionam esse modelo de rede de apoio, porque geralmente o que a gente ainda vê, Manu, são creches que não têm tempo integral. Mas essa mulher, quando ela vai para o mercado de trabalho, ela trabalha 8 horas. São 8 horas, ou seja, são 2 turnos. E aí, ela tem aquela criança no período da manhã, mas o período da tarde, quem é que responde pela essa rede de apoio, que dá esse suporte? Uma coisa que me dói mesmo, assim, eu acho cruel. A nossa sociedade julga a mulher como indivíduo pelas escolhas. A gente sabe que muitas vezes ter um filho não é uma escolha, é uma eventualidade. Né? A maioria das nossas famílias no Brasil uma não escolha, tem... né? Mas eu tô falando no sentido de que a maioria das famílias no Brasil não tem planejamento familiar. Sim, sim. Então, assim, a sociedade olha para essa mulher com aquele ponto de vista, vou falar de maneira rude mesmo, abriu as pernas, a responsabilidade é sua. E trata essas necessidades dessas mulheres como uma responsabilidade individual. Ela que se vire. Sendo que não é. Né? A questão da criação dos filhos é uma questão social. As crianças são responsabilidade de toda a sociedade. Prover para essas mães é papel central do nosso governo, em todos os âmbitos, municipal, estadual e federal. E quando eu vejo esse olhar individualista de que a mãe, né, que fez, ela tem que cuidar, ela tem que se virar, ela tem que... Não é uma responsabilidade individual das mulheres, é uma questão social que nós temos que resolver como sociedade. Se as mulheres não tiverem filhos, se as mulheres não tiverem como cuidar desses filhos, o problema é de todos nós. Então, assim, para nós termos mão de obra, para nós continuarmos como espécie humana, nós precisamos ter esse olhar atento para as crianças. Como que nós vamos rejeitar e desprezar a função essencial para a sociedade, que é você criar essas crianças? E eu estou falando em todos os âmbitos, da saúde, da educação e também no apoio. Então, acho que uma coisa que Lari falou, né, das creches, as creches são essenciais. O que a gente tem na creche? A gente tem a sociedade se encarregando, em parte, do cuidado dessas crianças, o que é essencial. Eu acho que como sociedade a gente vê hoje em dia, né, a partir do século XX, a gente vê o filho como responsabilidade só do pai e da mãe. O filho não é nem mais em relação à família. O filho é do pai e a mãe. Ah, mas você não pode opinar na maternidade alheia, porque isso, porque aquilo. Sendo que, novamente, é responsabilidade da sociedade. Por isso que no Brasil nós temos o quê? A proibição do ensino doméstico. A criança tem que ir para a escola. A criança tem que aprender o que nós, como sociedade, precisamos que aquela criança aprenda para viver em sociedade, para ser um cidadão, para ir para o mercado de trabalho, para contribuir com todo mundo. O fato de termos um papel de gênero, um dos papéis de gênero que foi registrado, que foi marcado nos corpos femininos, que é o papel da maternidade e o papel do cuidado, né? O fato de termos esse papel, como diz, um script da nossa história, da história da mulher, isso dificulta muito, Larissa, a questão de termos políticas públicas, porque a sociedade, ela pensa como a cabeça masculina. Todas as políticas públicas foram pensadas nas estruturas da sociedade. E as estruturas da sociedade, ela define o papel de gênero para a mulher com um papel do cuidado, do papel da criação, aquela atribuição é definida para a mulher, sendo que homem também deveria e deve ter esse papel do cuidado, essa atribuição de também fazer parte do cuidado e da criação destes filhos, né? E dizendo em mãe solo, né, a gente vê uma política de creche ainda muito tímida, né? A gente verifica que a creche ela não funciona na maioria das vezes em período integral, né? Não pensa na criança 0 idade, porque se essa mãe é uma mãe solo, e provavelmente muitas mães solos trabalham na informalidade e no empreendedorismo, que não tem aquele direito à licença maternidade, muitas vezes remunerada, para ela ficar com aquela criança, então ela depende de uma creche de 0 idade. Além disso, né, ela tem que encontrar um trabalho
que seja adequado com a jornada com o horário da creche. Porque deu o horário da creche, ela tem que buscar aquela criança. Você não Agora, consegue uma creche se você não tiver emprego, você não tem como conseguir um emprego se não tiver uma creche. Agora sim, eu estava estudando alguns modelos até do exterior, né? Se a gente faz um comparativo, tanto com o setor privado, como também no setor público de outras localidades, a gente vai perceber o seguinte. Aqui, vamos começar pelo Brasil. Aqui é muito comum hoje os espaços kids, em diversas áreas, qualquer lugar que você vai. Exato. Consultório médico. Os espaços kids, Isso. perfeito. Vamos lá que eu quero que você chegue onde eu quero chegar também. Né, esses espaços kids, eles estão comuns hoje nos lugares mais inusitados, que a gente pode dizer assim, dessa forma, né? Mas aí, se você vai observar nas escolas profissionalizantes, onde são oferecidos pelo município ou pela rede do estado, geralmente esses cursos fornecidos, eles são no período da noite, né? Para as mulheres. E aí, novamente, a gente se questiona como que a gente está distante dessa realidade. A maioria das escolas profissionalizantes, onde as mulheres são condicionadas muitas vezes aos cursos de cuidado. Quais são os cursos de cuidado? Por exemplo, técnico de enfermagem, né? Eles não possuem ainda uma estrutura de um espaço à parte que pudesse, né? Não existe essa preocupação. Quem é essa mulher? Quem é esse perfil de mulher que vai assumir essa profissão, que na sociedade ainda tem o caráter de cuidado? Quem é que vai dar esse suporte para essa mulher? Vamos fazer uma leitura? Não. Não existe isso. Eu sou defensora, você que é universitária, Manu, vou entrar onde Larissa acabou de mencionar. Eu sou a favor que toda universidade ou faculdade, instituições de ensino superior tenham uma creche. Eu concordo. Dentro da instituição. Você já deve ter visto vídeos de professores dando aula com bebês no colo. Eu já tive colegas que precisaram levar os filhos para aula. E assim, claramente a mãe que precisa levar, ela não está confortável ali. Assistindo a aula com o filho num braço, tentando anotar a matéria com outra, a criança ficando entediada, saindo para andar por aí. E assim, de novo, não é julgando a mãe que precisa fazer isso, mas se perguntando por que a gente não tem esse apoio, por que a gente não tem essa creche? E aí a gente pensa, quantas mulheres desistem da escola, porque a gente já falou de gravidez na adolescência, ensino superior. Desistem do ensino superior, do mestrado, do doutorado, porque não tem essa estrutura. É uma estrutura que, especialmente falando de instituições públicas, deveria ser um direito. Ela falou, eu até lembrei de uma cena engraçada, né? Essa semana eu estava aplicando prova, então um beijo para todos os meus alunos aí, especialmente para os do primeiro semestre, não que os outros não mereçam beijo, mas é porque eu lembrei de uma cena que aconteceu lá na sala de primeiro semestre do curso de Direito, onde eu sou professora. Uma mãe levou uma filha para fazer prova, né? E tá lá a mãe sentada de cá e a filha do lado, né? E eu tô vendo essa menina olhar para um, olhar para outro, e eu já tô, de olho nela pensando, ela tá pescando, né? Aí ela tá olhando para um lado e de repente ela começa a comunicar. E eu não sabia que era a mãe e que era a filha, ninguém me avisou nada, né? E aí, menina, ela começou a comunicar com a mãe. Eu falei, mocinha, eu tô indo aí pegar a tua prova, eu já vi que você tá pescando e eu tô indo aí agora. Deu uma bronca, um sabão desse jeito. A menina levantou. Ela não é estudante não, professora, é minha filha. Gracinha. Aí eu caí também na risada, sabe? Coração gelando. Aí a menina já com a cara espantada, né? Porque eu já tava dando aquela bronca, né? E todo mundo centrou a atenção naquela situação, a sala cheia, né? E diversas vezes, Larissa, diversas vezes a gente se depara com as mães e com os pais também, porque tem pai que também não tem onde deixar essa criança e leva essa criança. Sabe que eu lembrei, em outra oportunidade, a nossa colega, apresentadora também, um beijo para ela, Viviane, ela contava aqui pra gente que ela teve uma experiência, né, na empresa onde ela trabalhava, onde uma mulher chegou com uma criança, né, que era filha dela, com a mochilinha nas costas, para fazer a entrevista. E ela disse que no momento ela só conseguia pensar, nossa, a que ponto ela chegou da falta de apoio para ela trazer essa criança até aqui, né? E aí no momento da entrevista, lógico, né, você se dispor a ficar com a criança. Mas eu achei interessante esse olhar de
vivo em relação a isso, porque realmente não é comum, né? Mas você vê uma pessoa chegando para fazer uma entrevista de emprego, né? E muitas vezes você passar até pelo julgamento, né? Nossa, ela trouxe o filho ou a filha, né, para o ambiente onde ela vai fazer uma entrevista, poderia automaticamente já ser descartada, não é isso? E Liz falou uma coisa, né? Na nossa sociedade, esse cuidado com os filhos é dado para as mulheres. Socialmente é isso. Cuidado dos filhos, a gestação, a criação dos filhos é dada para as mulheres. Então, quando a gente tem um sistema educacional, especialmente de nível superior, que não acolhe mães, e quando a gente tem um mercado de trabalho que não acolhe mães, a gente vê que o sistema de ensino e o sistema do mercado de trabalho não são feitos para mulheres. Porque se na sociedade ela diz que esse trabalho é das mulheres, e nesses âmbitos não se acolhe as mães, então não é feito para as mulheres. Então a gente vê o caráter machista que a gente ainda tem no mercado de trabalho. Porque esse ponto de vista do mercado de trabalho, onde você trabalha a maior parte do dia, e você chega em casa, e você vai ter comida na mesa, você vai ter alguém que limpou a casa, ele pressupõe o quê? E você é um homem que tem uma esposa que passou o dia todo fazendo o trabalho doméstico para você. Então a gente não mudou essa mentalidade patriarcal nem sobre o trabalho doméstico. É exatamente isso que eu quero discutir agora, sobre esse estigma da mulher solo, né? A gente nem vai falar da mãe solteira. Se uma mulher, Manu, ela já tem, né, um estigma, né? A mulher já tem um estereótipo que ela tem dificuldade de conseguir trabalho só pelo simples fato de ser mulher. Já é um obstáculo. Se for mãe, então? Se for mãe, um segundo obstáculo. E se for mulher, mãe e mãe solo, Larissa, você não acha que ainda é um obstáculo ainda maior, um estigma maior? Você mencionou essa história contada aqui por Vivi num outro programa, né? É um estigma ainda maior, é um desafio ainda maior para essa mulher, porque ela é mãe, ela não tem uma relação matrimonial e ela tem filhos. É difícil para essa mulher conseguir um trabalho, não é? Você que já trabalhou em recurso humano. É isso que eu ia falar, muito difícil, porque ela é altamente colocada já naquela coluna excludente. Então, em comparação a outro perfil de outra mulher, essa mulher deveria ser priorizada, inclusive, Manu, porque ela se encontra na condição de maior necessidade de colaborar e ser colaborada também. Mas o que acontece é o inverso, é como você falou, na hora de você avaliar no mercado de trabalho, o perfil ainda de uma sociedade patriarcal machista faz você colocar essa mulher num perfil excludente. Então, mãe solteira, né? Quem vai cuidar dos seus filhos, né? Na entrevista. Mas se seu filho adoecer, quem é que vai cuidar dos seus filhos? Vamos descartar logo, não. Pode estar com um currículo excelente, mas se apresentou, né? Tem lá filhos, sim ou não? Quantos filhos, ainda até pergunta, quantos filhos? E aí a gente entra num ponto que a gente fala muito no programa, que é políticas públicas. Exato. Como se a gente resolve esse tipo de problema? Nós precisamos dar incentivos para as empresas contratarem mães, contratarem mulheres em idade fértil, que é outro preconceito, né? Porque ela vai engravidar, porque ela ainda é jovem, ela casou, provavelmente vai engravidar, que é outro preconceito que as mulheres enfrentam na contratação. Então, qual que é o papel do nosso governo de incentivar essas contratações dessas mães? Porque assim, olha, eu posso falar com propriedade. No setor privado, o perfil ainda de mulheres que são recrutadas para dentro das empresas é mulheres no máximo até 25 anos e solteiras. O que Viviane, ó, um beijo pra você, saudade. Vivi, você faz falta nesse programa, meu bebê. Olha só, o que Manu está dizendo e Larissa está dizendo, que a gente identifica um problema, né? O estigma, né, que faz parte, esse estigma, em virtude de uma estrutura patriarcal voltada na figura do homem, que recai o papel de educação e criação no homem. Recai o papel de criação e educação nas mulheres. Diante disso, né, a gente vê uma sociedade que tem dificuldade de contratar
mulheres no mercado de trabalho só pelo fato, o estigma dela ser mãe, dela ser solteira, né, dela ser uma mãe solo ou dela ter filhos, né? Isso normalmente a dificulta, né, pelas experiências do mercado de trabalho, dificulta. Então você tem alguém que fica vulnerabilizado diante do mercado de trabalho por ter esses requisitos pessoais na sua vida. Quando uma governança é boa, ela identifica o problema e fala, né? Conversa, como o Manu bem disse. Elaborar políticas públicas para corrigir as distorções criadas por uma estrutura que coloca um determinado grupo em vulnerabilidade. O nome disso é políticas afirmativas. Não é isso, Manu? As políticas afirmativas são estas criadas justamente para corrigir essas distorções que colocam determinados grupos vulneráveis por não serem, por exemplo, aceitos no mercado de trabalho. Então, cabe criar políticas públicas, cabe às gestões municipais, mesmo estaduais, oferecer, né, a Larissa, aqui a gente menciona, subsídios financeiros, subsídios tributários, para que as empresas contratem mulheres que são mães solteiras, para que essas mulheres tenham condições de ter acesso ao mercado de trabalho. É chamado de políticas afirmativas, não é isso, Manu? Isso. Essas questões, né? Muita gente às vezes fala assim, mas você acha que tudo é responsabilidade do governo? Sim. Sim, tudo é responsabilidade. Exatamente isso. Nem tudo, mas praticamente tudo. Sim. Quem é que vai regular as nossas interações enquanto sociedade? Né? Quem é que vai garantir que nós temos acesso àquilo que é o básico? A função do governo é justamente atuar em todas as áreas da nossa vida, dando aquilo que a gente precisa para continuar existindo em sociedade. Senão o governo perde a sua função. A função é literalmente essa. Um governo que não é capaz de fornecer saúde, educação e segurança, que são os básicos para a nossa existência, né, com dignidade, é um governo que está obsoleto e não está cumprindo a sua função. Então, eu já ouvi algumas pessoas falando isso. Mas você acha que tudo é o governo que tem que resolver? Exatamente isso. Sociais, sim. Acho que começa pelo governo, né? A sociedade civil tem as suas obrigações, mas ela também, Manu, conhece bem as suas obrigações e conhece bem os seus direitos a partir do momento que ela assiste Política Sem Mistério. Com certeza. Né? Que ela tem aqui toda semana uma reflexão política a respeito dos seus direitos e suas obrigações. A sociedade civil, ela também tem as suas atribuições dentro desse contexto para a sociedade funcionar bem. Mas, de fato, a gente precisa empoderar essa mulher. Né? A gente precisa empoderar ela na geração de renda, na geração de emprego, na saúde, na infraestrutura onde ela mora, que isso tudo afeta aquele lar e dá melhores condições para que essa mãe possa criar bem esses filhos. A gente está falando de creche, mas a gente pode também falar de escolas de períodos integrais. Liz, você está falando de escola. Hoje é dia 2 de maio. Dia 2 de maio. Hoje é o aniversário de falecimento, né, do Paulo Freire. Foi tão importante para a educação. E eu vi uma citação dele hoje, né, onde ele fala que a educação sozinha, ela não muda a sociedade. Exato. Mas a sociedade não muda sem educação. Então as duas coisas têm que andar juntas. Nós temos que educar, né? E eu sinto que a nova geração de mulheres é uma geração mais politizada, que busca maior entendimento dessas questões sociais. E ao mesmo tempo a gente precisa das ferramentas para essa mudança acontecer. Eu acho que é uma coisa que é responsabilidade de todas nós, enquanto mulheres que estamos mais velhas, né? Eu nem tanto. Vocês já estão muito bem estabelecidas na carreira de vocês, ainda bem, que a gente precisa de mulheres como vocês em todos os lugares. E dar esse apoio e essa educação. E trazer essa educação para essas mulheres mais jovens. Quando a gente pensa, por exemplo,
na falta de planejamento familiar, isso também é falta de educação. Sim. É falta de compreensão da necessidade desse planejamento, falta de entendimento de tudo aquilo que é necessário para a criação de uma criança, falta de entendimento, inclusive, sobre medidas contraceptivas. Você tocou num ponto muito fundamental, Larissa, que eu prometi que a gente ia passar uma rodada de debate discutindo a respeito disso, que quanto mais jovem, mais precoce essa gravidez, né, amplia, isso eu vi por pesquisa, amplia o distanciamento dessa mulher até acesso à educação, até mesmo a um curso superior. Então, eu vi uma pesquisa que quanto mais cedo é essa gravidez, quanto ela é mais precoce, diminui consideravelmente as chances dessa menina acessar uma educação que chega até um curso superior que poderia trazer uma profissionalização para essa menina. Então, quando a gente fala de mães, quando a gente fala de mães solos, não é apenas corrigir algo que já está posto. Manu tem completa razão. A gente tem que trabalhar com a prevenção para que essa mãe não se torne, né, forçadamente uma mãe solteira e com dificuldades de inserir no mercado de trabalho, não só ela, como os filhos dela também. Manu falou muito aí sobre planejamento familiar. Aí a gente fala de políticas públicas, só para pegar um ganchinho. A gente fala que políticas públicas afirmativas, ela também tem um caráter integrativo. Sim. Porque a gente está falando de educação para mulheres. Sim. Mas aí eu lembro a vocês também, né? Quando a gente fala da questão da educação. Os dados dentro do setor privado, Manu, afirmam que a gente tem o maior índice de adoecimento dentro das empresas pelas mulheres. Então, o índice de atestados médicos... O burnout, né? Pelas mulheres também. Mas aí eu chamo a atenção de vocês para algo, né? O que é ofertado dentro do Sistema Único de Saúde, voltado para a saúde desta mulher? Como, por exemplo, quando a gente fala que as mulheres adoecem mais, Sim. nesse sentido. A mulher hoje vai num posto de saúde, não existe ginecologista, que é o principal profissional responsável pela saúde da mulher. Então, o que isso impacta diretamente na saúde da mulher? Não sei consideravelmente. Não sei se é de conhecimento de todos, mas o roteiro que acontece Manu, a mulher passa por um clínico, esse clínico, ele faz requisições de exames, a mulher vai fazer esses exames e ela retorna para o mesmo médico. Aquele médico não é especialista dele. Se ela tiver uma doença necessária que passe por um médico especialista, aquilo ali torna os diagnósticos de doenças tardios. Sim. E aquilo, logicamente, piora a saúde da mulher nesse sentido. E a gente nem falou ainda de um outro problema grave que a gente tem no SUS, que é violência obstétrica. Nem chegamos nesse ponto. Não vamos nem entrar nesse assunto, para não fugir do assunto. Aí voltando para o que eles estavam falando sobre... Bom tema para o próximo episódio, viu, sobre Manu? a gravidez na adolescência, que compromete o futuro educacional desta mulher. Isso. Dentro dos postos de saúde, até essa educação que se dá a nível de instrução, de prevenção, ela é precária, Lisdeia. Então, assim, deveria se começar já pela mulher? Não, pela adolescente mesmo. Com certeza. Essa adolescente receber antecipadamente esse tipo de conhecimento também. Porque ali é um espaço integrativo. Sim. O sistema de saúde, ele é um espaço integrativo. Então, educando essas mulheres, a gente trabalharia com a questão preventiva. Você vê que tudo é um planejamento governamental, né? Trata-se de um planejamento governamental. Quando a gente fala de mães solos, a gente sabe que ela enfrenta diversos desafios financeiros, emocionais, e que gera uma distorção enorme, uma desigualdade social, porque mães que não conseguem acessar o mercado de trabalho em virtude das suas condições familiares, até mesmo a falta de onde deixar essas crianças. E com isso, essa mulher, ela empobrece e empobrece também a sua geração. E compromete o futuro dessas crianças, que às vezes, não conseguem nem se manter na própria escola. Então se torna um ciclo
vicioso de pobreza, né, de precariedade, de vulnerabilidade de um determinado grupo, porque não há políticas afirmativas para levar essa mulher a uma condição melhor de inserir uma renda, um emprego, uma saúde. Mas aí eu pego o gancho nessa saúde, que é algo muito importante que vocês mencionaram. A gente está tratando de uma mulher já adulta, com idade fértil, que tem filhos, que tem dificuldades. Muitas delas são solos, não por opção, mas por circunstâncias da vida, mas também aquela mãe solo que já é um problema na infância, uma gravidez precoce com a menina de 13, 14 anos e que compromete todo um futuro, né, uma geração de mãe e filho, porque se distanciam de forma também precoce do ensino. E porque você falou aí até essas meninas, porque são meninas, essas meninas elas não conseguem nem ser inseridas no mercado de trabalho. Mas você sabe onde é que isso sobrecai, Manu? Nas políticas de assistencialismo. Pois mas aí elas se tornam dependentes da política de assistencialismo. Mas aí também a gente está falando de uma outra política, uma política de saúde, uma política de prevenção, de planejamento, como Manu disse, de planejamento familiar, né? Que é uma política que deveria estar sendo muito bem trabalhada nas escolas e nos postos de saúde. Onde que tem postos de saúde que não tem nenhum ginecologista e nem tem remédios adequados ali com todas as coisas. Eu não vou dizer que nos agentes de saúde comunitário não tenha isso, mas eu acredito que não tenha suficiente ou não tenha de forma adequada. Não suficiente. E que a gente nem entrou no ponto das mães que são mães de crianças com necessidades especiais. Que é uma coisa muito mais complexa ainda. Mas falando das mulheres, dessas mulheres que são mães solos, uma coisa que me entristece quando a mulher vira mãe, é tamanho o desprendimento de energia, de recurso, de tempo que ela tem que ter para com aquele filho, que ela passa a ser mãe em primeiro lugar e mulher em segundo lugar. E aqui a gente tem um problema de uma perda de autonomia, uma perda de independência por conta dessa falta de rede de apoio, de sistema governamental, de creche, de tudo. Ou seja, é tamanha o esforço que a mulher tem que fazer quando ela se torna mãe para ser a provedora quase que exclusiva e única daquele filho, que ela se coloca em terceiro lugar. E primeiro vem a mãe, depois vem a questão da trabalhadora, né, e pode ser, a gente pensa muito em trabalho de escritório, mas às vezes não é isso. Às vezes ela trabalha numa fábrica, às vezes ela trabalha como guri, como faxineira, como tantas outras coisas. Então vem em segundo e aí ela mesma, ela própria, vem em terceiro. Que é o que, na minha opinião, causa esse adoecimento que Larissa falou. Porque você se colocar em terceiro lugar psicologicamente é algo que é extremamente adoecedor. É um impacto, né? A gente tem que falar, quando a gente fala da mãe, a gente tem que falar dos filhos também, porque todo esse cenário que a gente está aqui desenhando, né, das mães precoces, das dificuldades no mercado de trabalho, isso tudo reflete nos seus filhos, né? Então há um impacto dessa dificuldade, né, dessas séries de desafios, adversidades diárias que uma mãe passa, que reflete na saúde e no bem-estar dessas crianças, né? Então hoje a gente pensa, Larissa, para a gente já aqui encerrar, que há necessidade de criar um ambiente para essas mães, um ambiente familiar, um ambiente profissional e um ambiente social. Então a gente tem que ter políticas públicas que pensam nessas vertentes. Ou seja, eu tenho que criar como uma política, né, como uma gestora, um ambiente saudável, tanto familiar, um ambiente saudável profissionalmente e um ambiente saudável socialmente, para que essa mulher consiga, por circunstâncias da vida ou por escolha, a ter uma família em condições saudáveis para que ela consiga levar a sua geração em condições bem melhores e bem mais planejadas do que a dela. E os dois setores cruciais para poder dar esse tipo de estrutura para a mulher é saúde e educação.
Então, tanto dentro da estrutura pública ou privada, e até mesmo quando é privada, como Manu mencionou, o setor público, ele entra com essa conversação com aquele setor de incentivos, né? Pode ser incentivos financeiros e incentivos de benefícios também. Fiscais. Né? Exatamente. Então, assim, a gente, como sempre, a base, né? A gente não tem como fugir disso. A educação e a saúde tem que ser prioridades. Não tem Com certeza. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, desenvolvimento social, que foi o que o Cris dele falou aqui, estamos falando literalmente de saúde e educação. Suas considerações finais, Manuzinha, querida. Para as mães solos. Para as mães solos. A minha única consideração é que eu acho que a gente tem que prestar mais atenção nessa situação. Eu percebo que essa situação não é levada como fato prioritário que deveria ser. É uma questão que abrange milhões, não é nem milhares, é milhões de famílias no Brasil. Exato. E nós devemos dar a devida importância a esse assunto. Com certeza, eu concordo com você plenamente. Me permita só fazer mais uma ressalva, porque a gente, claro, o protagonismo é pelo tema, né, da mulher. Mas o fato de ser mãe solo, encontrar todos os desafios e oportunidades que elas merecem, não impedem que os pais assumam a responsabilidade educacional e social na criação daquela criança. Larissa, perfeito. Porque muitas vezes eles se tornam excludentes com essa narrativa de que porque mora com a mãe, porque está sob a dependência da mãe, então é responsabilidade total da mãe. Equivocadamente. Então, muito pelo contrário, eu acredito, Lisdele, que pelo fato desta mãe ser solo, o pai tem que ser o mais participativo de todos, o mais presente de todos, aquele que dá o maior suporte e ser a maior ferramenta para esta mulher, que é mãe solo. Recado tá dado aí, pai, tá vendo? Recado muito, muito, muito bem dado. Olha, o Política Sem Mistério faz uma homenagem a todas essas trabalhadoras. Essas trabalhadoras que acordam muito cedo. Nem ainda o sol raiou, essas mulheres já estão em pé, deixando o almoço pronto, a merenda, a farda do filho para a escola, já fazendo o seu lanche para levar para o trabalho, pega a condução, o ônibus público para chegar no trabalho, às vezes ainda com o sol, ainda nem raiou, um pingo de luz e ela já está dentro do trabalho, deixa os filhos, às vezes muitas têm que deixar os filhos sozinhos em casa, para ali, aquelas crianças por conta própria, esquentar o seu próprio almoço, com risco de diversos acidentes, porque muitas vezes ainda não conseguiu uma vaga numa creche, ou porque ainda não é o período daquela criança estar entrando naquela escola. Ela chega em casa, no final do dia, já o sol já se pôs, e ela chega, ela vai lavar a roupa, ela vai dar faxina na casa e quando vai chegar bem tarde da noite, ela vai descansar algumas horas para começar essa rotina novamente no dia seguinte. Então, o Política Sem Mistério faz uma homenagem especial para todas essas mulheres extraordinárias que com muita garra cria os seus filhos, e eu ouço constantemente depoimentos de filhos que diz: eu fui criada por uma mãe que não tive um pai e que minha mãe é que me sustentou bravamente com um pequeno salário, me deu toda a educação moral e ética e hoje eu sou um doutor. Então a gente ouve muitos depoimentos sabe? Houve também muitas histórias trágicas também. Mas é isso que o Política Sem Mistério traz aqui, essa reflexão, que existem soluções que demandam esforços governamentais, esforços sociais, que muitas vezes, muitas dessas mulheres não têm um apoio governamental, mas tem sempre uma vizinha, uma amiga, um parente que sempre ajuda. Então,
A gente parabeniza, né, meninas, a todas as mães solos nesse Dia do Trabalho. Suas considerações, então, Manu Naulari, para poder fechar esse programa aí tão bonito, né? É isso que eu ia dizer. É tão importante e emocionante a gente falar de mulheres aguerridas, né, que segura literalmente a onda sozinhas. Sim. Né? E com certeza no futuro, fazendo da forma certa, elas têm a satisfação de olhar para trás e ver que valeu a pena. Entre dores, lágrimas, sorrisos e choros, né? Mas valeu a pena. Então, todo o meu respeito e admiração a essas mulheres trabalhadoras, não só pelo dia de ontem, mas todos os dias que levantam, muitas vezes sem a força, mas com a coragem, porque precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Então, a nossa gratidão por toda a colaboração com a sociedade. Fiquem com Deus e a gente se encontra no próximo Política Sem Mistério. Um beijo, um abraço, tchau, tchau.